Vamos esperar 2 minutinhos para começar no horário. Tabletezinho. E vamos começar. Treze, 14, 1 minuto. Bem-vindo ao Futebol Sem Mistério, o programa onde você faz suas perguntas e eu dou a minha resposta. Sem enrolação, sem achismo, sem coach de Instagram. Aqui é direito olho no olho, com a verdade que todo jogador precisa ouvir. Eu sou Diego, mental coach, ajuda jogadores de futebol, como você, a subir de divisão ou ir jogar em um clube internacional independente do clube atual. Na live de hoje a gente vai falar sobre um ponto que separa quem volta a ser contratado rápido daqueles que simplesmente desaparecem do mercado, mesmo tendo talento. Antes de começar, deixa eu te falar que essa live não é motivacional barato, não é autoajuda disfarçada de futebol e, sobretudo, não é para quem vive colocando a culpa no empresário, no treinador ou no sistema. Dito isso, se você já ficou sem contrato e sentiu que ninguém lembrava de você, essa live é para você. Se você está cansado de dar volta em clube esperando alguém responder, essa live também é para você. Você já sentiu que o futebol virou um lugar onde ser bom não basta e não é suficiente? Essa live é para você. Eu vou te dizer também 3 motivos porque é interessante você me acompanhar os próximos 20, 25 minutos e assistir até o final. Primeiro, você vai entender por que o talento sozinho não garante retorno ao mercado. Você vai descobrir as 3 atitudes reais que os jogadores que reaparecem com força no mercado fazem, enquanto outros somem sem deixar rastro. E o terceiro, você vai sair daqui com clareza e estratégia, direção prática, que é isso que importa. Então, o que eu quero te dizer, se você ficou fora do radar por um tempo e está pronto para virar o jogo, essa live de hoje talvez pode ser aquele empurrão que estava te faltando. Mas vamos ao ponto. A pergunta de hoje é de Carlos. Carlos, 19 anos, zagueiro. E a pergunta é a seguinte: por que alguns jogadores conseguem voltar ao mercado mais rápido, enquanto outros somem, mesmo tendo talento? Boa, Carlos. Essa pergunta é muito boa, é uma pergunta que várias pessoas fizeram já, que estão hoje sem contrato. E esse estar sem contrato é algo que dói. Eu vou fazer o meu melhor para dar para vocês 3 indicações práticas que podem já colocar em prática hoje. Primeiro ponto, Carlos, ser bom não é suficiente, não basta. Porque se fosse assim, não teríamos jogador de talento parado. E teríamos, ao contrário, teríamos jogadores de talento todos jogando, e os jogadores comuns, com um talento médio, dentro da média, não estariam em time grande. Mas os fatos mostram que tem jogadores medianos, que jogam em times grandes e completam o elenco, e outros talentosos que sumiram. Fizeram 1, 2 temporadas e sumiram do mapa. Então, o que é que faz a diferença? O que muda o jogo é o nível de preparação fora das 4 linhas. Os clubes não contratam só quem joga bem, eles contratam quem está pronto, com plano e suporte profissional para trás. O que eu quero dizer com isso? Com isso, eu quero te dizer que se você se torna um jogador atrativo, o clube te contrata. Você tem que se posicionar como um ativo de valor no mercado. E isso começa com 2 palavras essenciais: planejamento e equipe. A primeira coisa que você pode fazer a partir de hoje é você começar a organizar o seu planejamento
estratégico. Você tem que se tornar um jogador pronto para ser utilizado. Por quê? Porque o clube não tem tempo, sobretudo clube de elite, de alto nível, eles não têm tempo de preparar você para se tornar aquele jogador que eles querem. Então você tem que chegar lá já pronto, sabendo o que vai fazer nesse novo time e, sobretudo, conseguindo se encaixar nele. Vou te fornecer um dado aqui da StatSport que diz que atletas com rotina planejada e conhecimento tático sobem de nível mais rápido no 40%. O erro comum que o jogador faz é que perde o contrato, fica sem contrato e começa a treinar. Às vezes treina mais. Joga, treina, mas não estuda o sistema tático, não se adapta a novos estilos de jogo e some dos radar do clube. Se torna um jogador bem treinado, mas obsoleto. Então, o mercado, ele não fica interessante para o mercado. Vou te fazer 2 exemplos de jogadores brasileiros. O primeiro é Casimiro. Todo mundo conhece Casimiro, seleção. Casimiro saiu do Brasil, foi para o Real Madrid, jogou muitos anos no Real Madrid e ele foi só evoluindo. E quando saiu do Real Madrid, ele foi para o Manchester United. E lá no Manchester United já tinha vaga e lugar. E foi performando bem. Por quê? Porque ele continuou evoluindo, não só fisicamente, mas também mentalmente e taticamente. Outro exemplo de jogador extremamente talentoso é Felipe Coutinho. Agora, a história de Coutinho é diferente. Ele se firmou muito novinho, bem jovem, fez 2 temporadas espetaculares e começou a rodar times. Barcelona, Liverpool, saiu do Liverpool, foi para Barcelona, e no Barcelona ele não conseguiu se encaixar. Saiu do Barcelona, foi para Bayern de Munique, e no Bayern de Munique não conseguiu se encaixar. O que quero dizer? Claro, a gente está falando de atletas de altíssimo nível, mas a diferença da carreira é na frente dos olhos, é evidente. Coutinho, ele não estava preparado para jogar em esquema táticos diferentes de onde ele acostumou a jogar no Liverpool. E aí seu desempenho decaiu. Ele teve uma carreira boa, teve, mas poderia ter uma carreira melhor. Então, claro, eu estou pegando sempre exemplo de grandes jogadores para ficar muito claro na cabeça de vocês o que precisa ser feito. Então, o que você pode fazer a partir de hoje? Primeiro, você planeja a sua semana, a palavra-chave é planejar, ter um plano. Planeja a sua semana com foco técnico, físico, mental e tático. Técnico, físico, mental e tático. São os 4 pilares que vão tornar você um ativo interessante para o mercado. E segundo, comece hoje e estude o futebol. O jogador inteligente que se adapta mais rápido a vários esquemas de jogo, entende o jogo, se torna extremamente atrativo para qualquer time de qualquer série. E quando conhecem você como um jogador atrativo, você vai receber proposta. Mesmo hoje, Diego, que eu estou sem contrato, ainda mais. Você tem tempo para estudar, estude e se mostre. Daqui a pouco eu vou te dar mais 2 passos para entender como você se mostrar e voltar com tudo no mercado. Vamos lá, então, se isso ficou claro, vamos para o segundo ponto. Jogadores com time de apoio têm imagem forte e evitam ruídos. Esse é o segundo ponto, que faz você tornar um ativo mais forte e mais rapidamente voltar no mercado. Por que isso? Porque não existe nenhum clube no mundo, de Série A a Série Z, até a base, que investe num jogador que pode causar problemas fora do campo. Ah, Diego, mas tem jogadores famosos que causam problema? Tem. E aí o que acontece depois? Eles somem dos radares. Ele não tem contrato renovado, eles não são contratados por time do mesmo nível, o nível superior, e em pouco tempo a carreira dele vai descendo ladeira abaixo. Um dado da Deloitte Sport Business, deixa eu pegar meu tablet e falar para vocês, diz que jogadores com boa comunicação e postura têm 35% de chance de serem contratados por clubes grandes. 35% a mais de chance, quer dizer 1 de 3. Ou seja, o triplo de possibilidade de ser contratado por grande time se você tem uma boa comunicação e é um ativo interessante. O erro comum de alguns jogadores é aquele de falar besteira na entrevista, de reclamar do técnico, de ter uma imagem desorganizada na rede. Isso tudo derruba totalmente o seu valor no mercado. E mais,
não é só a linguagem falada que a gente está comentando agora. É quando você sai, ou seja, é substituído e faz esse gesto para o treinador. Quando você sai, cabeça baixa, é só resmungando. Quando você sai, pega o casaquinho e joga no chão. Quando você sai, o técnico estica a mão e você passa batido. Todas essas coisas, essas ações mostram que você não é um ativo interessante, mostram que você não é um jogador que o time quer investir o seu dinheiro. Então pode ter um contrato muito bom, mas a carreira do jogador tem que ter vários contratos, renovações ou contratos novos em outros times. E se você não tem essa linha ao longo da sua carreira, se prejudica bastante. Quando você perder o contrato, voltar, se não tiver essa imagem boa, é muito mais complicado. O que fazer então, Diego, para eu ter uma imagem forte e evitar esses ruídos que você não é uma pessoa confiável? Primeiro, você tem que ter alguém que te oriente na imagem, na postura e na narrativa. Isso é fácil. Imagem você entende fácil. A postura é aquela comunicação não verbal. Quando você sai, quando você chega ao treino, quando você se apresenta em uma entrevista de imprensa. Todas essas partes são fundamentais. E a narrativa, o que é a narrativa? A narrativa é o jeito que você se comunica, que seja na rede social, que seja numa entrevista, que seja em um bate-papo de futebol, em um programa de esporte, enfim, onde for, você tem que ter uma linha de comunicação correta, constante e preferivelmente com sentido. Se você não sabe o que dizer, você tem que aprender a não dizer nada, mas com estilo, para não se prejudicar e não prejudicar a sua imagem. Vou te fazer agora 2 exemplos de 2 jogadores. Cristiano Ronaldo. Claro, nós estamos falando de um dos melhores, se não o melhor. Cristiano Ronaldo tem 38 anos, acabou agora de sair do clube árabe. E todo mundo está esperando saber, tem aquela curiosidade de saber onde é que ele vai jogar. Será que vai jogar a Copa do Mundo agora, que vai começar daqui a pouco? Pois é, Cristiano Ronaldo tem todas essas qualidades e é mais de 18 anos que tem essas qualidades. Então, é mais de 20 anos, né? Porque 38 anos, enfim. Ele só vai melhorando. E outro exemplo, Mario Balotelli. Eu não sei se vocês conhecem Mario Balotelli. Ele até jogou a Copa da Europa das Nações com a Itália e fez um gol na semifinal contra a Alemanha. Mario Balotelli começou a jogar com 16 anos na Inter de Milão. E marcava gol. Excelente jogador. Mas a cabeça, a imagem, pior ainda da cabeça. Ele começou a rodar times. O último foi, depois de ter ficado desempregado, o Genoa, na Itália, Série A. Encontrou um contrato e o que aconteceu com ele? Nem 3 meses o contrato foi desfeito. Porque ele não se dava bem com o técnico, porque ele é muito, vamos dizer, ele é muito exuberante. Então, você vê como o talento dele, que era um dos mais promissores da geração italiana, caiu no esquecimento. E hoje, Mario Balotelli está sem time, treinando sozinho, esperando uma nova oportunidade, e os anos passando. Ele já passou dos 30, então a carreira dele foi jogada para o ralo. E assim como ele, tem vários jogadores brasileiros que talentosos, com 18, 19, 17 anos, que jogaram a carreira realmente no lixo. Além de ter alguém te orientando, como eu falei, você tem que entender que seu Instagram, suas redes sociais, se tiver o YouTube, ele joga junto com você. Ele é a sua sombra. Porque ele mostra o que você faz, o que você diz, escrevendo, ele mostra o que você diz. Com os vídeos mostra o que você faz dentro e fora do futebol. Isso quer dizer o quê? Ele pode tirar ou colocar você dentro de um clube. Então preste muita atenção com o que você posta no seu Instagram e sobretudo, eu estou vendo muito, acho que mais ou menos estamos na metade. Se você joga futebol e você não pode deixar seu Instagram fechado, não. Instagram fechado
é um gol contra clamoroso. Se você quer manter a sua vida particular, justamente particular, você cria outro Instagram, mas você tem que ter um Instagram profissional de você como jogador de futebol, de forma que qualquer olheiro, qualquer presidente de clube, qualquer diretor de contratações de clube, abrindo o Instagram, vê seu nome e boom, ele vai saber logo quem você é, onde você joga, qual é a sua posição, de preferência ter algum corte de vídeo com bola e jogar sem bola, que é importante que quase ninguém coloca corte de vídeo sem bola, mas é um aspecto extremamente importante. E isso faz uma diferença brutal. Então, cuida do seu Instagram, cuida da sua rede de apoio, porque isso tudo vai facilitar o seu reingresso no mercado e um novo futuro contrato. O terceiro ponto é construir um network interessante, primeiro, e eficaz, segundo. O que é network? É uma rede de contatos que sirva como multiplicador de oportunidade para você. Por quê? Porque se ninguém sabe quem você é, como é que esperam que você espera ser contratado? Me fala, se ninguém sabe, aqui tem Simon, tem Antônio, se ninguém sabe quem vocês são, como é que te contratam? É fácil, não tem como. Então, comece a se mostrar, comece a criar oportunidade. Eu vou te trazer agora um dado da FIFA. A FIFA é a Confederação Internacional de Futebol, né? E ela diz, espera aqui que pegou meu tablet, que é a memória, né? Aí a memória vacila, mas vamos lá. Jogadores com bom networking, que é essa rede de contatos, têm, olha bem, presta atenção, 60% mais chance de aparecer em negociações. Sabe o que? 60% é mais do que a metade daquele que você já tem. Isso aumenta exponencialmente a sua possibilidade de ser contratado. Por quê? Porque mais pessoas te conhecem. Nesse ambiente do futebol, é um ambiente grande, mas é fechado. Então, o diretor de um time, talvez trabalhou em outro time, conhece a exigência de outro time. Times grandes têm apoios em times menores, da Série B, da Série C. Time na Europa, times grandes têm apoio em times estrangeiros. Na Holanda, por exemplo, o Manchester City tem um time na Bélgica, tem um time na Itália, tem o Bahia aqui, o grupo City. Tem um time aqui no Brasil, que é o Bahia, que não é um pequeno time na Série A. Tem o New York City, o Manchester City. Enfim, eles têm uma rede muito grande. O Red Bull, que está aqui no Brasil, tem o Red Bull na Alemanha, tem o Red Bull na Áustria, e está tentando comprar na Itália outros times. Estava negociando com o Genoa da Itália. Enfim, você vê que é um ambiente fechado, mas que tem as conexões certas, é recolocado. Já deve conhecer jogadores de nível mais ou menos bom, que continua, joga ruim, joga mal, mas se recoloca. Talvez não tenham um contrato renovado e vão para outro time, não ficam parados. Então, é fundamental você começar a criar esse network bem construído. O erro comum é o jogador que perde o contrato, que acaba o contrato, perde o contrato, ficar isolado e não manter contato com técnicos, seus treinadores, professor, como se chama aqui no Brasil, empresários e mesmo colegas. Sim, colegas. Por quê? Porque se você tira da sua rede de comunicação e de contato essas três figuras profissionais, você fica isolado. E quando você fica isolado, ninguém sabe que existe. Se ninguém sabe que existe, você não tem contrato. Vou te fazer um exemplo muito prático, aqui também extremamente famoso, que é de David Luiz. Se não estou enganado, ele está jogando hoje, agora no Fortaleza, ou acabou a temporada passada no Fortaleza. Mas o que foi a história de David Luiz? Seleção também, cabelão, zagueirão, tudão. Ele foi do Brasil para a Europa, voltou para o Brasil e depois foi de novo para a Europa. Por quê? Porque ele manteve contatos importantes e voltou para a Inglaterra. Ele jogou no Chelsea, não jogou em qualquer timezinho, no Portsmouth, ou qualquer timezinho da Plymouth, da Série B, C inglesa. Jogou no Chelsea. Ele jogou Ligas dos Campeões e ele se recolocou. E quando voltou ao Brasil,
voltou em time de Série A. Não é que foi voltar e jogar em times amadores só porque gosta de futebol. Ele ainda manteve os contatos na Europa e, quando estava na Europa, manteve vivos os contatos do Brasil. Então, sempre ele conseguiu se recolocar. Veja como é que é importante isso. E agora eu tenho 3 perguntas para você. E essa pergunta mesmo, anota aí, pense na sua mente que é pergunta de coach, para você que é jogador, para você pensar e já hoje tomar uma atitude. A primeira pergunta é: você consegue me dizer agora qual é o seu plano de carreira para os próximos 90 dias? Eu repito, você consegue me dizer agora qual é o seu plano de carreira para os próximos 90 dias? E aí, você tem ou não tem? Porque se você não tem, é hora de começar a fazer e criar esse seu plano de carreira. Se você não tem esse plano de carreira, o seu nível de consciência de jogador profissional é baixo. E tem que elevar. A segunda pergunta é: se hoje um clube grande te ligasse, você Simon, você Tavares, se sentiria 100% pronto para assumir a titularidade? Um time grande, não estou falando do time de Série B, Série C, um time grande, de preferência um time que joga Libertadores ou Liga dos Campeões. Você se sentiria pronto para assumir a titularidade? E aí você responde na sua cabeça. A terceira pergunta que eu te faço é: hoje, quem são as 3 pessoas fora do campo que te ajudam a tomar decisões estratégicas na sua carreira? Quem são as 3 pessoas estratégicas fora do campo que te ajudam a tomar as decisões na sua carreira? Você tem algumas? Você tem 1, 2, 3, tem mais? 3 é suficiente. Mas são pessoas que têm que saber quem você é, onde você quer ir e por que elas estão ao seu lado para te ajudar. E tem que ser pessoas de confiança. Então essa aqui, aí pai, ótimo. Pai sim, pai está do lado. Agora, será que o pai de vocês também tem as competências de conhece o mercado? Você tem mais pessoas ao lado de vocês, além do pai, que família é um alicerce fundamental. Família é a base de tudo e no futebol ajuda muito. Meu pai estava muito para o lado emocional porque é torcedor. Claro, o pai é torcedor do filho mesmo quando o filho está sem contrato. Mesmo se o filho não joga, é torcedor. E mesmo se não joga futebol, qualquer coisa que o filho faça, o pai é torcedor. Pai, mãe, enfim, a família é torcedora. Agora o que quero dizer é interessante, ótimo, prestador de físico é interessante, e é interessante ter alguém na parte estratégica ao lado de vocês, que ajudem você. Tem que ser empresário, nem necessariamente sou empresário, mas uma pessoa que saiba onde vocês querem ir, ajudem você a criar um plano para chegar lá, e sobretudo te ajudem a comunicar quem você é como jogador, onde você quer chegar, e te ajudem na hora que você sai um pouquinho do trilho a voltar lá. Pai pode fazer isso, preparador atlético pode te ajudar na parte atlética, eventualmente se for tática também. E aquele que é o estrategista. Assim você vai reconstruindo a estrutura de um time, de um clube, dentro da sua empresa, que ontem, nós na live de ontem falamos de clube como empresa. Então, estrategicamente, Simon, você não tem, mas pode também ser uma pessoa que não é diretamente envolvida no futebol. Pode ser uma pessoa que te ajude a estudar e ela junto com você estude o futebol, para individuar o melhor caminho para a sua carreira. Geralmente, quem faz isso é empresário, mas o empresário no início da carreira não é fundamental para você encontrar um time.
Agora, empresário também precisa escolher o empresário certo para você, porque tem empresários que são excelentes e tem empresários que só atrapalham a carreira de jogadores. Mas aí vai de pessoa a pessoa. De empresário a gente, se vocês quiserem, botem aí se quiserem, vamos abrir outra live, falar de empresário, como escolher, essas coisas, mas hoje não é o tema dessa live hoje, senão a gente vai sair do eixo e vamos extrapolar o tempo de vocês. Então, vou repetir essas 3 perguntas, parece que é a última que mais chamou a atenção, mas as 3 perguntas são: você consegue me dizer agora qual é o seu plano de carreira para os próximos 90 dias? Se hoje um clube grande te ligasse, você se sentiria 100% pronto para assumir a titularidade? E a terceira pergunta é: quem são as 3 pessoas fora do campo que hoje te ajudam a tomar decisões estratégicas na sua carreira? Se responder, se alguma dessas perguntas te deu aquela incômoda, aquela dorzinha de barriga, é porque hoje ainda precisa mudar algo na sua carreira, independente da idade que você tem, independente do clube que você está e da categoria em que você está jogando. Então, é isso que a gente faz e por isso que foi criado o Futebol 360, para dar uma direção estratégica, um suporte de alto nível a todos vocês. E muitas coisas são faladas lá dentro. Agora, vamos lá. Ontem falamos que o jogador de futebol é como um carro de luxo. Quem estava comigo ontem vai lembrar disso. E hoje eu vou te falar que o jogador é como uma ação da Bolsa Valor. Vai anotando que no final do mês você vai ver quantas coisas um jogador pode ser. Imagina o clube como um investidor de mercado. O investidor de mercado, ele analisa toda a empresa. Analisa se você, jogador de clube, é uma empresa sólida, pronta para crescer, ou é uma empresa instável, como eu falei, falando besteira, hein? E cheia de risco. O planejamento estratégico e um time de apoio fazem você parecer um investimento seguro. Se o clube percebe que você é um investimento seguro, ele paga mais e te contrata mais rápido. Olha que coisa boa. Então, você, além de carro de luxo, é uma ação de Bolsa Valores. Para concluir nossa live de hoje, eu vou fazer uma recapitulação, um resumo dos 3 pontos que é importante já começar a implementar hoje no seu dia a dia. Independente de onde esteja, se você tem contrato, se não tem, você comece a ter um planejamento semanal como um profissional de Série A, de Libertadores ou de Liga dos Campeões. Não importa onde você esteja, comece a planejar e colocar sua mente como um jogador de alto nível. Série A, Liga dos Campeões, Libertadores, ou agora a Copa do Mundo de clube. Segundo, monte o seu time de apoio para ter imagem, orientação, mentalidade e construção da sua rede social. E o que vocês que marcaram pai, que marcaram treinador, preparador físico, excelente. Procurem também alguém que possa direcionar vocês na parte estratégica, porque isso vai fazer uma diferença e vai acelerar a carreira de vocês. E último, esteja no jogo, não somente dentro do campo, mas também fora. O que quer dizer isso? Comece a criar sua conexão, seu network, suas amizades saudáveis fora das 4 linhas, porque deixem você sempre presente no mundo do futebol aos olhos dos outros. Eu vou aqui acabar com uma frase para que anotei aqui, deixa só pegar, porque vai finalizar mesmo o que foi falado ao longo dessa live. Deixa eu ver aqui no meu tablet. É essa frase. O jogador que se planeja o jogador que planeja e se cerca de gente boa não espera o empresário resolver, ele cria oportunidade com estratégia. O jogador que planeja e se cerca de gente boa não espera o empresário resolver, ele cria oportunidade com estratégia. É isso que eu quero que vocês façam, é isso que eu quero, fora das 3 dicas práticas, que levem a partir de hoje na carreira de vocês. Espero que o que falamos nessa live
sirva, comece a implementar, porque se as palavras só ficam palavras, o vento leva e vocês ficam no mesmo ponto. A ideia não é essa. A ideia desses encontros que nós estamos fazendo é que vocês tirem esses 3 pontos, comecem a aplicar pelo menos um e daí comecem a ver como a carreira de vocês pode evoluir mais rapidamente. Combinado? Então, fiquem ligados no Stories, no YouTube, que ali vou comunicar os horários das próximas lives. A mais provável que seja a segunda, a próxima live. E outra questão, como vocês estão vendo que eu respondo aqui agora as perguntas, porque responder 1 minutinho nas lives não era suficiente, era uma cobrança que muitos de vocês estavam me fazendo. Se você tem uma pergunta, mande no direct. Aí eu com minha equipe vamos avaliar as perguntas e vamos criar um espaço de meia hora, 25 minutos para responder de forma mais profunda e te dar para cada pergunta os pontos positivos que você precisa implementar, as coisas que você precisa implementar, os riscos, se não fazer, que você pode encontrar, e tudo com foco na carreira, numa evolução e, sobretudo, te dar uma resposta completa que talvez possa resolver um momento de estagnação na sua carreira, certo? Então, bom fim de semana para todos vocês, tamo junto e nós nos vemos na próxima live. Um abraço.